Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Helene Receitas de Família. Então pessoal, precisamos viajar nos tempos antigos para entender. O Mourancia vivia em atrito com o Pelicano. A coisa começou a esquentar um ano antes da festa, e dizem que muitas vezes o tempo fechava entre eles. São coisas internas que aconteciam entre quatro paredes, assuntos que ninguém via a não ser quem estava lá, e quem participou deste café com o Sombra do Scarface. Pessoal, querem saber mais? Então assista o vídeo até o final, e para nos dar uma força, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho de notificação, no nosso canal e no canal do Pastor Sandro Rocha. Certo pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Começou a circular em Nárnia Central uma notícia sobre o Mouracia. Sobre o Mouracia. Tá vindo muito forte essa notícia aí. Em Nárnia Central. Parece, irmão, que tem alguns Lázaros, alguns defuntos que estão saindo da sepultura. Parece. Tá? Parece. Ontem, em um café muito particular, essa é a notícia do Sombra do Scarface, saiu uma história sobre o dia D. Precisamos, diz o Sombra, viajar nos tempos antigos para entender tudo isso. E aí a carta começa a discorrer essa história. O Mouracia vivia em atrito com o Pelicano, e dizem que muitas vezes o tempo fechava entre eles. Que ele uma vez, o Mouracia, foi para cima do Pelicano e o Ciro Goma, entrou no meio para impedir o Mouracia de agredir o Pelicano. E o Mouracia deu um soco no peito dele. E falou muitas barbaridades. E a coisa começou a esquentar. Um ano antes da festa. Quando ele deu um soco no peito do Ciro Goma, entrou no meio e segurou, levou um soco. Então o Mouracia apontou o seu dedo para o Pelicano e disse: escute isso aqui. Escute isso aqui. Fica muito fácil, né, Luciana? Não põe nome, Luciana, por favor, não põe nome. Escute isso aqui. Apontou o dedo para o Pelicano e disse: você vai nos colocar num caixão. Você e suas atitudes. Fecha aspas. E o Pelicano o chamava de vendido, traidor, mau caráter, em suas brigas constantes. Tudo coisas internas que aconteciam entre quatro paredes. Nunca ninguém via, a não ser quem estava lá, que por coincidência participou deste café com o Sombra do Scarface e trouxe toda essa conversa numa carta psicografada para o fantasma que psicografou para os desdobramentos. Ele foi avisado pelos pássaros inteligentes que Mouracia, ele o Pelicano, estava negociando milhos, posições, fazendo promessas, que ele era um infiltrado e ele o responsável escalado pelo Chuchu para fazer com que os pássaros traíssem o Pelicano. O Mouracia, chamado pelo Chuchu, e foi o responsável para que os pássaros traíssem o Pelicano.
e fossem para o lado dele. O Mouracia batia no peito e dizia que ele tinha certeza que o Gambá e o Chuchu iriam entrar. No dia, e você vai lembrar disso, que os narnianos ovacionavam o Pelicano numa cerimônia dos pássaros, e o Mouracia ao seu lado dizia, numa linguagem leitura labial, conta logo, quem lembra? Ele provocava o Pelicano publicamente para ele perder a linha e dar nele uma bicada. Ele fazia isso toda hora. Aquele conta logo, uma semana antes, o Mouracia foi para cima do Pelicano e disse que ele deveria entregar o galho logo, porque ele iria perder a festa de qualquer jeito. E que o Pelicano não deveria se preocupar ao sair do galho antecipadamente, porque ele, o Mouracia, ia fazer tudo para que o Pelicano não fosse fazer curso de canário, nem receber um kit pé junto. E o Pelicano, ironicamente, na frente de todos lá, disse, abre aspas, quando o mundo souber para quem você trabalhou, as articulações que você fez por trás das cortinas, e quanto milho você recebeu, principalmente do molho de chave, que foi o principal agente pagador, você não vai mais poder sair na rua. Teu destino está traçado. Você vai ter tanta vergonha que não vai poder olhar nos olhos dos seus netos. O Pelicano disse isso para ele na frente de todo mundo. O Mouracia, no meio da discussão acalorada, olhou para o Pelicano ironicamente e disse, abre aspas, se você não tiver recebido o kit pé junto antes, claro, porque na minha opinião, você não vai estar lá para ver isso acontecer. Foi quando começou uma briga e muitos entraram para separar. Segundo o Sombra do Scarface, era sabido pelos pássaros inteligentes, e isso era transmitido ao Pelicano, que o Mouracia entrava em muitos grandes ninhos de pássaros e dava de dedo nos pássaros maiores que estavam lá. E dizia que eles iriam todos fazer curso de canário se ficassem ao lado do Pelicano, mesmo que fossem uma foto. E ele dizia, se eu encontrar vocês em uma foto do lado do Pelicano, eu vou fazer vocês fazer curso de canário. Todos. Foi então que os velhinhos deram o título ao Pelicano de chefe supremo dos pássaros, simbólico, quem lembra? Para contrariar o Mouracia e todo o seu time. Os velhinhos peitaram o Mouracia e deram ao Pelicano um título emérito de chefe supremo dos pássaros, afrontando o Mouracia, que os avisou com o dedo em riste em uma sala que todos
seriam caçados. Pássaros são caçados, né? Você sabe, né? De estilingue. Naquele momento, o pelicano pensou em deixar o galho alto, pois os pelicaninhos corriam muito perigo. Mas foi ele amparado pelos velhinhos e permaneceu firme. Existem folhas secas caídas dos altos galhos narrando toda essa história. E já estão nas mãos certas. Mouracia estava com os ratos quando o ninho do pelicano foi cercado no dia D. Segundo o Sombra do Scarface ouviu em um café, era o Cabeça. O pelicano tem uma lata enterrada debaixo do seu quintal, da sua árvore, cheia de folhas secas, de quando o Mouracia viveu na Terra do Podre. Ele viveu muitos anos lá e ajudou e participou de tudo que aconteceu naquele lugar. As folhas dizem que ele planejou a retirada dos brinquedos de todas as crianças da Terra do Podre para que se executasse tudo aquilo que eles gostariam. O Mouracia formou as escolas de ratos da Terra do Podre e ajudou o Molho de Chave a promover tudo o que existe hoje na Terra do Podre. Ele era o cérebro, segundo as folhas secas caídas dos altos galhos, guardados em latas reservadas debaixo da terra da árvore enterrada pelo pelicano. E que tem sinais de tudo que aconteceu lá, e de todo o milho que ele ganhou, e de tudo que acumulou durante todo esse tempo. Existem folhas dizendo que ele tem muitas propriedades na Terra do Podre, gigantescas. Coisa muito chique. E que ele carrega um escudo do Chuchu. Há um vento soprando em Nárnia Central. De que ele e seus pássaros todos, que estão nos altos galhos do passaral, foram escolhidos a dedo por ele, cada um deles. Cada um deles foi escolhido a dedo pelo Mouracia antecipadamente, lá atrás. Minuciosamente planejado. Segundo esse vento, ele e os seus agora querem derrubar o gambá, que seu rei Chuchu apareça. Por isso, você tem visto tanto o Chuchu e tanta exposição do Chuchu nos faladores profissionais narnianos. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que antes ninguém ouvia falar de Chuchu e agora todo dia ele está nos faladores profissionais narnianos, com suas fotos, com suas conversas, com suas opiniões. É só você perceber. Só você perceber. Né? Só você perceber. Ele, o Mouracia, ajudou o gambá a encontrar o
calcanhar de Aquiles dos pássaros, para deixar eles de quatro, com as asas arriadas no chão. Foi de dentro para fora. Quem fez isso foi o Mouracia. Ele fez todo o plano para deixar os pássaros submissos ao gambá, colocando lá seus melancias de confiança, todos escravos do chuchu. Não se engane. Não se engane.